A categoria de cultura. O júri também não teve tarefa facilitada para escolher os pré-candidatos ao galardão máximo. Vamos conhecer os desafios e os selecionados para a grande final. É uma ideia genial, porque o que falta mesmo cá é o reconhecimento do mérito. E é preciso ter coragem para defender a meritocracia. Muito do que nós vimos aqui em Angola resulta efetivamente dessa falta de valorização da meritocracia. Premiar a excelência é o reconhecimento, e principalmente quando as pessoas estão vivas, né? É o reconhecimento do labor, e se olharmos para a cultura, é uma área em que a rentabilização é praticamente inexistente. Então, esse tipo de reconhecimento não é mais do que senão o retorno que a sociedade dá aos produtores da cultura. A Mayamba Editora, num cenário como o nosso, em que a indústria do livro está cada vez mais condenada à morte, então termos uma editora como a Mayamba, que resiste no tempo, é de celebrar. E mais ainda quando a Mayamba, nas suas diversas coleções, procura ter uma forma abrangente de publicação do nosso acervo bibliográfico. E não em vão que o ano passado, o trabalho que a Mayamba promoveu, nós tivemos duas das suas obras, por exemplo, uma Prêmio Nacional de Cultura e Artes e a outra Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Então isso mostra a qualidade do trabalho da Mayamba e, acima de tudo, a resiliência numa indústria cada vez mais condenada à morte no caso do não investimento, quer público, quer privado. O Cine Zunga também é um outro projeto que eu considero extraordinário. Quando o Cine Zunga adota a política de descentralização, de serem eles a levarem o cinema aos bairros, ao invés de fazer aqui nas principais salas de espetáculo, não é? Que as pessoas vêm, portanto, eles compreenderam que há muitos problemas, inclusivamente de transporte, toda uma série de coisas, e que era importante ir de encontro a essas populações, não é? Portanto, dos bairros que, digamos, a maior parte até são bairros periféricos que não têm possibilidades, mas que têm direito à cultura. E no cinema ainda nós temos a Cláudia Pucuta, que é o simbolismo da internacionalização e reconhecimento do trabalho. Claro que ela ganha como melhor atriz da África Austral num contexto ou num concurso de África e diáspora, nesse caso mais abrangente, mas participando num filme de produção local. De um lado, é o reconhecimento do seu trabalho e, por outro, também temos a valorização da produção do cinema nacional, que já consegue despertar interesse internacional, inclusive ter os seus membros indicados a prêmio. O novo jornal e outras iniciativas que a sociedade possa produzir, no fundo, é uma forma que nós temos para celebrarmos entre nós as nossas produções e as nossas conquistas, porque uma obra artística de grande valor é uma conquista da comunidade. O facto de se falar sobre essas pessoas de mérito, com dignidade, nas mais diferentes áreas, isso é que tem que dar força às pessoas a dizerem, pronto, afinal é um caminho, eu também posso fazer, eu também posso chegar lá. Já conhecemos os 3 candidatos finais para a categoria de cultura. Não terá sido também tarefa nada fácil para o júri escolher esses 3. E para o público, naturalmente, por uma e outra razão, já terá sido algo mais fácil e concreto. Diretos também queremos ser nós, para conhecermos o vencedor desta edição na categoria Cultura. Vamos ter atenção à tela.
A categoria Cultura dos Prémios Personalidades do Ano 2023, Prémios do Novo Jornal, tem o patrocínio da DST Angola. Vence a editora Mayamba, representada aqui por Arlindo Isabel. Vai receber o seu troféu das mãos de João Rodrigues, editor de Cultura do Novo Jornal, Paulo Filipe, diretor-geral da empresa DST Angola, que é de resto o patrocinador oficial da categoria Cultura. Parabéns à Mayamba, apresentada por Arlindo Isabel. A editora cuja chancela vemos em várias obras publicadas a nível do nosso país, mereceu então este reconhecimento. Arlindo Isabel, por favor. Boa noite a todos. Cumprimento o diretor do jornal, do Novo Jornal, alguns autores da Mayamba presentes na sala. Vejo o Vladimir Russo, um dos primeiros que publicou, creio que logo no primeiro ano da existência da Mayamba, há 14 anos, os seus 2 livros ligados ao ambiente, mas numa versão dedicada às crianças, aos mais pequeninos. Na coleção Omola Umalerre, que significa criança e jovem em Conhama. Umbundo, é Umbundo. Há Umbundos aqui que vão aqui ao contrário. A Mayamba tem mais de 13 coleções e, como referi, tem 14 anos, completados no dia 8 de março, porque é uma editora que homenageia uma mulher, foi a minha avó materna, que não sabia ler nem escrever, mas ninguém lhe enganava nas contas. Não era ignorante. E em 1976, lembro-me bem, ainda era adolescente, a minha avó, por ocasião da troca da moeda, tinha dinheiro para trocar. Quando muitos, e só produzia ginguba, produtos ditos, produtos pobres, né? Essa avó é a avó Mayamba, portanto é o nome da editora. Nós editamos, somos uma editora generalista, como já se podem ter apercebido, e não editamos por editar. Nós temos plena consciência do papel central, seminal, que a literatura, que a ciência tem para o desenvolvimento do nosso país. Como foi referido, bem referido pelo júri, que eu agradeço imenso, a Agnela Barros, o professor Paz, que é também autor da Mayamba, elas têm textos numa coletânea por ocasião do centenário da Agostinho Neto, que está presente na editora. Não é fácil, de facto, manter uma editora num contexto como o nosso, em que a maior parte das pessoas não leem. Outras não têm competência para ler, porque não foram iniciadas. Outras não têm, são economicamente, que é a maioria, fracos. Porque, como dizia há já mais ou menos 20 anos, quando eu dirigi um outro selo editorial, o que verdadeiramente acontece não é que os livros estejam caros, mas se o nosso salário aqui é muito barato. E outros não têm simplesmente apetência para a leitura, né? Pessoas que saem das escolas ou das suas instituições até universitárias e chegam, mas depois de passarem o umbral da sua escola, já não olham para os livros, não é? E justamente essa classe de pessoas que chega
algumas até com muita facilidade. A direção das instituições, de organizações, é muito mais perigosa, na medida em que uma das maiores barracas, vou chamar assim entre aspas, da gestão hoje pública e privada reside, na minha apreciação, de muitas pessoas que não leem convenientemente os dossiês sobre os quais tomam decisão sobre nós. Então, o investimento na leitura é, como dizia, seminal. Daí a responsabilidade que uma editora tem de também selecionar corretamente aquilo que publica. Às vezes somos acusados de algum elitismo, mas é uma área em que nós não fazemos concessões. Não pode haver concessões, não deve haver concessões na área de selecionar aquilo que nós publicamos, daquilo que nós vamos oferecer ao público, porque nós somos, na verdade, o intermediário entre os autores e os consumidores, ou seja, os leitores. E muitos no nosso país, devido ao nosso próprio contexto histórico, não têm consciência crítica daquilo que leem. Às vezes, coisas erradas têm-nas como coisas certas. Não sabem selecionar. Daí o papel do editor, uma espécie de provedor do leitor. Então, acho que já está a ser muito longo. É um defeito de profissão. Agradeço ao Novo Jornal, Mara, muito obrigado e viva a leitura, viva a ciência, viva os autores, mas só mais uma palavrinha. O que eu vou dizer é muito bom. É assim. Também estou ligado à academia há muitos anos. E o que é que acontece? A maior parte da bibliografia fundamental que serve de base para a lecionação é quase toda ela produzida por investigadores estrangeiros. A Mayamba deu voz e vez aos autores nacionais. Permitiu que haja um olhar de nós sobre nós mesmos. É verdade que a ciência é ciência, é produzida com base em metodologias próprias, mas toda a ciência é também portadora de cultura. Então, a produção e a reprodução, quer da nossa identidade como da nossa ciência, que é também uma das dimensões da afirmação do nosso país, é essencial, temos-la em boa conta na Mayamba Editora. Muito obrigado.